Estamos começando uma aula sobre o particípio, mais especificamente sobre o particípio presente, que é o primeiro tipo de particípio que nós encontramos, primeiro na seção 4AB, o particípio do verbo ser, depois na seção 4AC, quando falamos de particípios presentes de outros verbos, contratos e não contratos. Eu não tenho interesse de discutir a morfologia do particípio nesta aula. A morfologia é um tópico importante, ela será discutida em outra ocasião. Na verdade, há vídeos lá na Hotmart discutindo essa questões propriamente de morfologia. E a ideia hoje é discutir basicamente semântica e a sintaxe do particípio. Então, teremos uma aula mais teórica, sem tanta leitura, de passagens, mas a intenção é entender como que o particípio funciona como um membro da oração. Ou seja, qual é a sintaxe do particípio e qual é o significado que o particípio pode assumir. Então, há classificações que podem ser feitas para entendermos melhor. A primeira coisa que vocês precisam saber que particípio é uma forma nominal do verbo. Forma nominal do verbo, tal como em português ele também é uma forma nominal do verbo. Ele recebe esse nome porque participa, é justamente o verbo, né, em grego meteken, da natureza do verbo e da natureza do nome. Como que ele participa das duas naturezas? É porque ele é, ele tem no seu significado tanto elementos que dizem respeito ao verbo, como tempo verbal, voz e argumentos. Argumentos eu estou utilizando para denominar os participantes obrigatórios do verbo. Normalmente a gente pensa em verbos como transitivos, no sentido de que o verbo tem objeto direto, objeto indireto, e verbos como verbos intransitivos, ou seja, verbos que não têm nenhum tipo de objeto. O termo argumento, como eu já expliquei outras vezes, envolve todos os participantes obrigatórios de um verbo. Então, há verbos que obrigatoriamente precisam de um sujeito. Esse sujeito pode estar oculto ou não, mas ele precisa de um sujeito. Esse é um participante obrigatório, não é isso? E, por ser um participante obrigatório, ele precisa. ah, o verbo precisa dele. Se eu digo chove, por exemplo, é um verbo que não tem nenhum argumento. Um verbo que não tem sujeito, não tem objeto, não tem objeto direto, né? Mas agora, se eu digo corre, ainda que não haja um, um sujeito expresso, necessariamente esse verbo precisa de um sujeito. Então, é um verbo que tem pelo menos um argumento, né? Que é o sujeito que corre. Então, quando nós falamos de particípios, por exemplo, temos aqui power, tá? Esse é o particípio presente do verbo power. É, esse particípio, nesta forma, ele está na voz ativa, ele está no presente no presente do indicativo não, porque nós estamos no particípio, e é um verbo que precisa de um sujeito, e por fato de ser o verbo parar na voz ativa, ele também precisa de um objeto. Quem para alguém, ou para alguma coisa. Então também vai precisar de um objeto direto. Então, esses elementos, como a voz ativa, o fato de ele estar no presente,
o fato dele ter um sujeito, ter um objeto, ter transitividade, ou seja, ter argumentos, fazem parte da natureza verbal do particípio. Entretanto, o particípio é, mais que nada, um adjetivo, ou seja, uma espécie de adjunto que precisa necessariamente retomar um substantivo. Todo adjetivo orbita um substantivo expresso ou não expresso. Então, esse Pavon, tá? Não é flexionado como verbo, ou seja, não recebe desinências verbais, ele recebe desinências nominais. Por que ele recebe desinências nominais? Porque ele pode sofrer, pode não, ele deve sofrer concordância nominal com o substantivo a que ele se refere. Então aqui temos dois particípios. Esse particípio está no caso acusativo, está no singular quanto ao número, está no masculino quanto ao gênero. Pauomeno também está no genitivo singular, ou seja, genitivo quanto ao caso, singular quanto ao número, e ele pode ser, por essa forma, ou masculino ou neutro. Como são adjetivos, eles vão receber a flexão em caso, número e gênero a depender do substantivo ao qual eles estão orbitando. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber quanto ao particípio é que ele justamente participa da natureza do verbo e participa da natureza do nome. Essa distinção é feita já na antiguidade como né, eles inclusive são considerados uma classe diferente de palavras de todas as outras. Mas, em última análise, nós os classificamos como adjetivos. Por enquanto, estou falando apenas de algumas características gerais e já já vamos ver como isso se aplica em alguns exemplos que nós podemos tirar do próprio Aprendendo Grego. Agora, em termos do significado do particípio, nós temos basicamente dois pontos a considerar. Um deles é o que a gente chama de aspecto, que é o aspecto do infectum, ou seja, uma ação que se desenvolve no tempo. Então, quando você utiliza o particípio presente, uma vez que o presente carrega o aspecto de continuidade, né, o aspecto da duração da ação no tempo, o particípio presente tem exatamente o mesmo aspecto. Ou seja, o tema do verbo, o tema do presente, que é utilizado no particípio presente, carrega o aspecto da duração. Só que quando você sai do indicativo, o tempo, o tempo verbal, ou seja, o tempo verbal é composto de duas noções básicas. O aspecto, que nesse caso é o aspecto da duração, e o tempo, o momento da ação, que se dá ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Só que quando você sai do modo indicativo, o presente, o passado e o futuro deixam de existir em tempos absolutos e passam a existir apenas em tempo relativo. Não só quando você sai do presente do indicativo, quando você sai da oração principal e vai para a oração subordinada, também o tempo deixa de existir em termos absolutos. Então, o particípio tem o particípio presente, uma vez que carrega o tema do presente, e o tema do presente carrega o aspecto durativo, ou o aspecto imperfectivo, ou infectum, se vocês quiserem, o particípio também carregará esse aspecto, ou seja, de algo que dura no tempo, se o verbo assim permitir, né, se o significado do verbo utilizado assim permitir, e terá, baseado nessa noção de aspecto, que é a duração, a ideia de concomitância temporal.
Ou seja, o verbo que vem no particípio é, está me dizendo que algo está ocorrendo, podemos dizer assim, como pano de fundo da ocorrência do verbo principal. Então, existe uma questão aqui de concomitância. Eu sei que parece muito abstrato, mas a explicação pode ficar bem mais clara se nós considerarmos este, este exemplo. Takeos trekon hopais boai. Então, nós temos aqui um verbo principal. Esse verbo é um verbo boao, que significa gritar. Isso. E temos o trecon, que é o nosso particípio presente do verbo trecó, que significa correr. A tradução dessa oração seria algo mais ou menos assim: correndo rapidamente, o rapaz grita ou está gritando. Correndo rapidamente, o rapaz grita. Vejam que em português a tradução não se utiliza dos mesmos recursos sintáticos que o grego. Correndo em português é um gerúndio e não um particípio. Então, nós precisamos, antes de mais nada, descolar a ideia do particípio grego da ideia do particípio em português. Precisamos entender o que que o particípio grego faz e diferenciar isso do uso do particípio em português, porque muitas vezes o particípio grego é capturado pelo gerúndio em português. Agora, não vale a pena falar em termos tradutórios para compreender o particípio ou qualquer fenômeno da língua. Nós temos que compreender como o fenômeno se dá para depois entender como que nós fazemos a tradução. Porque a depender de como nós compreendemos o fenômeno, nós vamos realizar a tradução com as ferramentas que o nosso idioma tem. Então, é um erro imaginar que vocês podem simplesmente transpor uma construção do grego para o português, utilizando recursos que parecem ser os mesmos, por exemplo, particípio por particípio, verbo finito por verbo finito e assim por diante, porque a maneira de expressar as coisas em grego é diferente da maneira de expressar as coisas em português, e isso é bastante problemático, porque muitas vezes vocês vão simplesmente distorcer o que o grego está dizendo por meio de uma tradução que quer ser fiel, mas não consegue compreender o que seria o conceito de fidelidade nesses casos. Nós já sabemos qual seria a tradução, ou seja, correndo rapidamente o rapaz grita, mas o interessante para nós aqui é entender como que funciona essa construção. Então, basicamente, nós temos que lidar com duas noções verbais aqui. A noção de gritar, que está aqui, e a noção de correr, que está aqui. E o particípio nos traz uma ação que funciona como pano de fundo de outra ação. Uma ação que funciona como pano de fundo da outra ação. Mas, ou simplesmente um verbo de ligação, que a gente, né, ou seja, uma predicação qualquer que serve de pano de fundo para outra predicação. Vamos ver em termos dos verbos finitos, quais são as duas orações que nós temos aqui. Nós temos o rapaz corre rapidamente, que em grego ficaria ho pais takeos trekei. E temos o rapaz grita ou o rapaz está gritando. Ho pais grita. Boy. Agora, nesse caso, o que eu quero fazer é transformar esta ação
no pano de fundo desta ação. Ou, se vocês quiserem, na circunstância em que esta ação ocorre. Dessa forma, eu vou transformar o verbo treque, que está aqui, em um adjetivo do seu sujeito, que é o mesmo sujeito dessa oração aqui. Então, se eu quero falar de uma circunstância, ou seja, uma ação ou uma predicação, cujo sujeito é o mesmo sujeito da oração principal, eu vou utilizar o adjetivo, que é o particípio, né? Ou seja, o adjetivo particípio, que é um adjetivo verbal, que traz as noções, como a gente viu agora há pouco, de tempo, voz e argumentos, ou seja, eh, se ele tem objeto, se um verbo tem objeto, seu particípio também terá objeto, se o verbo tem sujeito, o particípio terá sujeito, né? E eu vou transformar essa oração aqui em uma oração participial, transformando o verbo em um particípio que diga respeito ao sujeito. Então, eu não preciso ficar repetindo o sujeito, eu quero fazer com que o rapaz grite, não é isso? E esteja correndo. Só que o esteja correndo é uma circunstância envolvida na ação dele de gritar. Então, eu vou transformar esse verbo num particípio que precisa concordar em gênero, em caso e número com o seu sujeito. Como o sujeito é o sujeito da oração, que vai ser a minha oração principal, ele precisa estar no nominativo, porque o nominativo é o caso do sujeito, precisa estar no singular, porque roupais é singular, e precisa estar no masculino, porque roupais é masculino. Tá? Então, isso me dá trecon. Trecon. Ele é um adjetivo, por isso ele sofre concordância. Então, um aspecto do particípio é o fato de que ele concorda em gênero, caso e número com o seu sujeito, com aquilo que seria o seu sujeito numa oração finita. Então, quem realiza que, se nós usarmos o verbo treke, ou seja, conjugado em pessoa, número e voz, numa oração finita, se eu disser roupais takeos trekei, quem trekei? Roupais, que é o mesmo sujeito de roupais boai. Portanto, trecon vai concordar em gênero, caso e número com o sujeito do verbo principal. Qual é o verbo principal? Boai. Então, nós temos aqui a concordância. Nesse sentido, nós podemos considerar esse adjetivo como uma espécie de predicativo ou modificador predicativo do sujeito, mas o sentido que ele me dá é o de que algo está acontecendo como pano de fundo. Então, eu vou ter roupais, que é o sujeito de boai, roupais, boai, como pano de fundo, esse mesmo roupais vai estar correndo rapidamente. Então, taqueos, um, trecon. Então, analisando isso aqui, eu tenho o seguinte. Primeiro, em termos de adjetivo, eu consigo entender quem é o sujeito desse infinitivo, catando aquele que concorda com ele em gênero, caso, número na oração principal, que está aqui. Então, uma vez que eles concordam, esse aqui é o sujeito desse verbo e é o sujeito desse particípio. Só que é, essa concordância é uma concordância nominal, ou seja, o
o particípio está sendo flexionado como se fosse o que ele de fato é, que é um adjetivo. Então, o adjetivo sofre concordância nominal. Mas quando nós vamos analisar, em termos verbais esse adjetivo, nós vamos ver que é um adjetivo que é intransitivo, é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de um objeto, mas é um verbo que requer um argumento que é o sujeito, que é o mesmo sujeito da oração principal. Como é o mesmo sujeito da oração principal, eu não preciso expressar um novo sujeito, basta eu dizer, basta eu sinalizar qual é o sujeito dele utilizando o nominativo. Como o particípio faz parte da oração principal, ele é uma oração que a gente diria subordinada, ou melhor, em termos mais técnicos, ele é uma construção subordinada, porque normalmente nas gramáticas gregas eles reservam a ideia de oração para aquelas que têm um verbo que é conjugado, e aqui nós não temos um verbo conjugado, mas nós temos uma forma nominal do verbo que é declinada e não conjugada por concordância, né? Então há dois níveis. O verbo funciona como um adjetivo, por meio, né, e por meio dessa noção ele sofre concordância nominal, e serve como um verbo que vai ter sujeito, vai ter modificador próprio. Nesse caso, o modificador é um advérbio, está dizendo que ele está correndo rapidamente, um advérbio de modo. E, portanto, ele funciona também como um adjunto adverbial, de circunstância, né? Então, se eu digo taqueos tre quando o rapaz boai, ou seja, correndo rapidamente o rapaz grita, ou está gritando, esse correndo rapidamente funciona como um advérbio de circunstância, circunstância na qual ah, o verbo principal ocorre. É, e o particípio declina com os adjetivos da terceira declinação no masculino e no neutro, e na primeira declinação nos masculinos, nos femininos. Agora, para entendermos melhor como o particípio pode funcionar, vale a pena darmos uma olhada na classificação geral dos tipos de particípio. Ou seja, há tipos limitados de particípio conforme o que eles fazem dentro da oração. Então, nós precisamos compreendê-lo agora do ponto de vista sintático. Nós não vamos falar de todos os tipos de particípio, nós vamos falar apenas de alguns tipos de particípio agora, porque esses particípios são melhor tratados, alguns deles são melhor tratados depois, né? Mas há três classificações básicas do particípio, e nós vamos ver algumas delas. Nós temos o chamado particípio suplementar, que é a nossa subdivisão A, o particípio circunstancial, que é a nossa subdivisão B, e o chamado particípio adjetival, que é a nossa é, partição C. Nós vamos ver um exemplo de cada um desses particípios, começando pelo particípio circunstancial, e, e depois vamos ver como que o particípio se comporta como substantivo e como verbo ah, nas três, nessas três categorias, né? Vamos começar pelo particípio circunstancial. Nós vimos um exemplo de particípio circunstancial agora há pouco. Então, e eu vou começar pelo único que nos interessa hoje, que é o particípio conjunto, ou seja, o particípio cujo sujeito está presente na oração principal. Ou seja, nós temos um verbo finito, que é o verbo que inaugura a oração principal, e esse verbo tem um sujeito, tem um objeto, tem complementos, e quando você coloca um particípio, o particípio retoma um desses elementos.
Então, vamos considerar isso com muita cautela. Eu vou mencionar depois o particípio genitivo absoluto e o particípio acusativo absoluto, mas o foco nosso é no particípio conjunto, particípio que retoma o termo da oração principal. Lembrando que os particípios são construções subordinadas, ou seja, é uma oração, embora o verbo esteja numa forma nominal, nós podemos chamar essa oração de construção, que funciona como um elemento de outra oração, assim como os infinitivos funcionam como elementos de outra oração. Eles não são eles próprios uma oração independente. Eles funcionam, eles têm uma função sintática dentro de outra oração. Kalé regar kael fronussa heteoseu daimon apoieiton bion. Ou seja, pois a deusa, sendo bela e benfazeja, torna a vida feliz. Nós temos aqui duas coisas acontecendo. Podemos dizer que há duas afirmações aqui. Nós temos uma afirmação de que a deusa, Ré, Theos, veja que deusa é comum de dois gêneros. Deus é comum de dois gêneros. Normalmente a gente vai falar Ré, Theos e não Ré, Thea em grego. Ré, Theos é este tal e tal coisa, e Ré, Theos poiei faz tal e tal coisa. Qual é a minha oração principal? É a oração que tem o verbo finito, poiei. Então, eu quero dizer essas duas coisas, que a deusa é bela e benfazeja e que a deusa torna a vida feliz, da seguinte maneira: eu quero que o fato dela ser de tal e tal forma seja a circunstância que serve de pano de fundo para ela fazer a vida feliz. Que tipo de circunstância? Pode ser uma circunstância de causa, pode ser uma circunstância neutra, pode ser uma circunstância de concessiva, embora ela seja de tal forma. Não importa qual tipo de circunstância. O que importa é que a deusa é bela e benfazeja, é uma circunstância, né, envolvida na ação da deusa de fazer a vida feliz. Então, o particípio circunstancial funciona dessa maneira. Ele apresenta uma circunstância. Então, para apresentar essa circunstância, eu não vou usar o verbo finito. A deusa é. Eu vou utilizar um particípio. Então, esse particípio precisa, pelo fato de ser um adjetivo, ter o mesmo número, o mesmo caso e o mesmo gênero do verbo da oração principal. Do verbo não, do sujeito da oração principal. Poiei tem um sujeito no nominativo, que aqui está oculto, né? Que é a deusa. Que ela só está sendo expressa, de fato, na oração subordinada. Mas é o sujeito da oração principal. Não é porque o sujeito está oculto que não seja o sujeito. E como é o sujeito da oração principal, ela está no nominativo. Então eu preciso que o meu particípio, que vai dizer em qual circunstância a oração está sendo realizada, concorde em gênero, caso e número com o sujeito do verbo poiei, que é a deusa. Então, eu transformo uma afirmação, uma oração, que é esta aqui, como circunstância na qual esta ação se desenvolve. Uma circunstância que funciona como o pano de fundo para a ação que ela faz, a ação de ela fazer a vida feliz. O sujeito está expresso com a oração participial, mas é o mesmo sujeito do verbo poiei, porque é esse verbo que está identificando que o sujeito deve ser nominativo. Então, eu coloco o sujeito aqui,
mas é uma questão. Ele poderia vir na oração principal sem nenhum problema. Eu poderia dizer Re theos poiei eudaimonaton bion kale kai elfron usa. Então existe uma ação. A deusa faz a vida feliz e existe um pano de fundo. Ela é bela e benfazeja. Esse é o pano de fundo. Esse pano de fundo é uma circunstância, e essa circunstância pode ser vários tipos de circunstância. E vocês precisam entender pelo contexto que tipo de circunstância é essa. Mas o que é importante saber é que se trata de uma circunstância. Então, quando você tem um particípio circunstancial e esse particípio concorda em gênero e caso e número com um elemento da oração principal, que está inexpresso, mas a gente sabe que é a deusa, então ele concorda com o gênero e o caso do sujeito da oração principal. Quando isso acontece, ele é chamado de conjunto, ou seja, ele está junto com um elemento da oração principal. Sofrerá concordância porque é um adjetivo, e do ponto de vista do verbo, ele precisa guardar a transitividade e a valência do verbo, ou seja, ele precisa, se o verbo é um verbo que precisa de sujeito, o particípio precisa de sujeito, se o verbo precisa de complemento, o particípio precisa de complemento, se o verbo precisa de predicativo do sujeito, o particípio também precisa. Nesse caso aqui, nós temos o verbo estin. E o verbo estin, no sentido de é um verbo de ligação. Então, faltou o tal aqui. É um verbo de ligação. Então, pela regra desse verbo, ele precisa de um sujeito, o sujeito estará no nominativo, porque o verbo está no nominativo, e precisa de um predicativo do sujeito para fazer a ligação, que é exatamente o que o Usa está fazendo aqui. O Usa está no nominativo, porque o sujeito da oração principal está no nominativo, e ele está ligando esse nominativo a um predicativo, que é Kaleca e Elfron. E esse predicativo também vai estar no nominativo, porque é predicativo do sujeito. E o predicativo de um substantivo concorda em gênero, caso e número com esse substantivo. O usa, que é o verbo emi, mantém então o seu aspecto de ligação. A sua característica é ser um verbo de ligação. Ele está ligando uma coisa a outra como pano de fundo da ação principal, e pelo fato de ser um verbo no presente indicativo, ele está dizendo que esta ligação entre ela fazer uma boa, ela tornar a vida boa, é concomitante ao pano de fundo, que é ser bela e benfazeja. Isso é importante, embora não seja importante agora, para distinguir, por exemplo, do particípio auristo. O particípio auristo não é concomitante. Ele me diz que a circunstância é anterior e não concomitante. Assim como o particípio futuro me diz que a circunstância é posterior e não anterior ou concomitante. Então aqui nós temos novamente a ideia de que em termos semânticos, o particípio representa um infectum, ou seja, algo que é contínuo, a depender da semântica do próprio verbo, e que é concomitante temporalmente, ou seja, o que o particípio ah, diz é algo que serve de pano de fundo, que está ocorrendo ao mesmo tempo que a ação principal portada pelo verbo principal. E é circunstancial, portanto, funciona como um adjunto adverbial. Adjunto por quê? Porque se eu tiro a minha oração participial, lembrando sempre que o sujeito de poiei aqui é reteos, que agora estaria, né, ah, que, 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 que nesse exemplo está na oração participial, mas é o sujeito da oração principal. Então, se eu
removo a participial, nada muda em termos sintáticos na oração principal em relação a ela ser gramatical ou não. Eu posso dizer que a deusa torna a vida feliz. E a circunstância que é a deusa sendo, né, bela e benfazeja, funciona em termos de construção subordinada, como um adjunto adverbial de circunstância. Então, ah, circunstâncias são adjuntos adverbiais. E particípios circunstanciais introduzem uma oração, e essa oração é subordinada à oração principal e funciona como um modificador adverbial dessa oração principal. E se eu removo essa oração participial, ou a construção participial, kalé, gar, kael, fronus, arreteos, a minha oração principal permanece gramatical. Todo particípio circunstancial é, então, dispensável do ponto de vista gramatical, porque a sintaxe da oração principal não se vê afetada por essa remoção. Ela permanece perfeitamente gramatical. É como se eu removesse um advérbio e não um componente obrigatório, um participante obrigatório do verbo. Ou seja, o particípio circunstancial não é um participante obrigatório do verbo principal. Aí nós temos um outro tipo de particípio que também não é obrigatório, mas que não funciona como uma circunstância. Funciona mais como um adjetivo mesmo, por isso que a gente chama de adjetival. Então vejam a seguinte oração. Hoi Andres, hoi trecontes, calucin se. Os homens que estão correndo estão te chamando. Literalmente é isso. Os homens que estão correndo estão te chamando. Agora vejam que o particípio aqui está numa posição atributiva. Ou seja, nós temos o artigo aqui, ou seja, esse artigo aqui está fazendo a ponte. Está tratando esse trecontes como ah, um adjetivo ligado a Andres. E agora não um adjetivo separado, funcionando, introduzindo uma oração circunstancial que está retomando Andres. Ele está dentro do sintagma de que Roi Andres é núcleo. E o trecontes está funcionando como um adjetivo. Ele ainda tem valor verbal, mas ele não é uma circunstância, ele não é um adjunto adverbial da oração. Ele funciona como um adjetivo de homem, de homens aqui. Então, a única maneira de lidar com isso em português é transformando esse adjetivo numa oração relativa. Bom, os homens que estão correndo estão te chamando. Agora vocês percebem que esse que estão correndo, se eu escrevesse belos no lugar, teria exatamente a mesma função sintática, como se fosse um adjetivo, né, de os homens. Em grego, a gente faz essa ligação por meio da repetição do artigo, ou se eu colocasse trecontes antes de andres, né? Hoi trecontes andres, calucin se. Mas aqui, o que estão correndo não é uma circunstância da ação. Ele está me ajudando a dizer de quais homens eu estou falando. Os homens que estão correndo. Há uma ação que está acontecendo. Essa ação é concomitante à ação de estar chamando. Mas eu estou utilizando essa ação veiculada por esse particípio não como uma circunstância
da ação, mas como uma caracterização de um substantivo. Seria muito diferente se eu dissesse algo como correndo, os homens te chamam. Aqui sim seria ah, uma circunstância como pano de fundo de uma ação que é portada pelo verbo finito. No caso da oração que vocês têm aí, Roi Andres Roi Trecontes Calucinse, nós temos um particípio que está me ajudando a identificar os homens. Quais são os homens? Os que estão correndo, né? Não os que estão parados. Então, se tem vários homens, uns estão correndo e outros estão parados, e eu digo, os homens que estão correndo estão te chamando, o que eu estou dizendo é que os homens que estão te chamando são aqueles ali que estão correndo. E é diferente dizer isso de dizer que correndo os homens te chamam. Trecontes, hoiandres, calucinse. Porque aí seria algo mais como: em meio a uma corrida, os homens estão te chamando. Vocês entendem? Muda aqui a relação sintática e, por isso, também a semântica dos verbos. Mas, de uma forma ou de outra, mesmo quando você usa o particípio como adjetivo, você está me dizendo que essa ação é uma ação contínua e concomitante com a, a ação principal. Agora, se eu dissesse no auristo, Roi Andres, Roi, ah, Roi Dramontes, que seria o auristo, não é os homens que estão correndo, mas os homens que correram antes. Então, é por isso que o particípio em grego tem tempo verbal. Porque o particípio presente me fala do que é concomitante, o particípio auristo me fala o que é anterior, o particípio futuro me fala o que é posterior e assim por diante. E esse adjetivo, como qualquer adjetivo, ele pode sofrer uma espécie de substantivização. Se eu disser, em vez de Roi Andres Roi Trecontes, eu posso usar Roi Trecontes. Porque dentro do Trecontes, que está modificado pelo Roi, eu estou subentendendo Roi Andres. Então, os corredores, se vocês quiserem, os que estão correndo, nesse caso, Trecontes funcionaria muito entre aspas como o núcleo do sujeito, né? Roi Trecontes, estão te chamando. Então, o uso substantivo do, do particípio nada mais é do que um adjetivo com um artigo na frente. Os que estão correndo estão te chamando. E além disso, tem um uso que a gente pode chamar de apositivo, que é um uso como aposto. Então vejam essa pergunta. Pugar he eme meter kai hopater. Eu sebuntes ai. Como eu interpreto aqui? Onde estão, ó, onde está, não tem o verbo estar, a minha mãe e o meu pai, que são, que são sempre piedosos. Nós temos o ser piedoso aqui, né? Ser piedosos, tá no particípio plural, tá no nominativo, retomando mater e pater, e só que ele não está funcionando como uma circunstância da ação. Não há ação, eu estou perguntando onde eles estão, e eu não tenho um pano de fundo de uma ação que eles estão realizando. Eu os estou descrevendo como sendo muito piedosos, ou serem sempre piedosos. E essa descrição aqui não é uma descrição que está funcionando atributivamente. Ou seja, eu não estou falando de o piedoso fulano, em que a palavra piedosa, né, piedoso, está me ajudando a identificar o fulano tal como trecontes, atributivo em Roi Andres Roi trecontes calucinse. Os homens que estão correndo estão te chamando. Aqui funciona mais como um aposto. Como um aposto, ele está fora da sintaxe, eu posso tirar ele daqui, ele não vai ter impacto, eu posso dizer, perguntar simplesmente onde está minha mãe e meu pai, mas aqui eu estou utilizando um aposto
que não está me ajudando a identificar a mãe e o pai, mas está ah, falando que eles têm uma determinada qualidade a título de um aposto. É como se fosse uma oração apositiva em português. Onde estão minha mãe e meu pai, vírgula, que são piedosos. Vocês entendem? Esse que são piedosos, que é a melhor maneira de traduzir é o sebuntes aqui, sempre, aí, não está me dizendo uma circunstância de uma ação da oração principal, mas está adicionando uma informação acerca do pai e da mãe a título de uma oração apositiva, tal como a gente faz em português com ah, as nossas orações relativas apositivas. E por fim, nós temos um uso do particípio que talvez seja um pouco mais complicado para aqueles que não estão acostumados com o grego, que é o chamado particípio suplementar. Esse particípio não é circunstancial nem atributivo, então ele não funciona como um item opcional. Ele é um particípio que é exigido pelo verbo. Ou seja, se você tem o verbo, você precisa ter o particípio, senão o verbo não funcionar. Ele é um complemento do verbo e por isso que é chamado de suplementar. Ele não traz uma circunstância, mas sim me diz exatamente o complemento do verbo que precisa estar lá. Por exemplo, ho rhapsoidos tinkanes peldon prostateike, que eu posso traduzir por o rapsodo ocorre de estar se apressando para as muralhas. Então, quando eu digo tinkanei, que eu posso traduzir pelo português algo como calha ou ocorre de, esse é um verbo que exige um particípio para como seu argumento, como nesse caso, né, como um elemento da sua transitividade. Então, o rapsodo calha de estar se apressando em direção às muralhas. Nós temos alguns exemplos disso nas expressões com particípios no item 95. Por exemplo, se eu vou te impedir de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, se eu ah, vou impedir você de fugir, eu vou dizer ah, eu paro, pau, você, se, pau, se, eu impeço você de fugir. Eu paro você fugindo. É literalmente isso. É, pergunta. Então vejam que o verbo parar exige o felgonta como ah, um elemento da sua transição, da sua transitividade. Porque se eu digo, eu paro você, mas se eu paro você, ou se eu te paro, eu tenho que parar uma ação sua. E a ação sua que eu paro vai para o particípio. O particípio está me dizendo, então, qual ação que eu paro. E o verbo só faz sentido se tivesse particípio ou se o particípio estivesse subentendido. Então, o particípio aqui eu não posso cortar o particípio sem afetar a sintaxe. A oração fica com a sintaxe prejudicada. Então, pausa, pergunta, rhapsoidos tincanis, perdão, prostateike. Esses particípios são ditos suplementares porque justamente são participantes obrigatórios do verbo. Então, há várias expressões que exigem o uso do particípio e esses particípios não trarão uma circunstância da oração, mas serão um componente obrigatório do verbo. E no item 95, na página 354 do Aprendendo Grego, vocês têm várias dessas expressões e verbos que exigem o particípio. E nesses casos, o particípio não são uma circunstância que funciona como plano de fundo, mas são complementos do verbo e, portanto, são ditos particípio suplementar. Eles são obrigatórios com o verbo para aquele verbo ter o sentido que tem. E tem vários ali, ó. Delo, sei, mi, pau, pau, mai, kuiper, tincano, paino, mai, lantano, ptano. Tudo isso são verbos que exigem o particípio. E posteriormente nós vamos ver que alguns deles podem exigir no lugar do particípio o infinitivo. E veremos qual é a diferença do infinitivo para o particípio.